A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui, como sempre, com disposição e alegria para comentarmos a lição de número 4, dando sequência aí ao primeiro trimestre do ano de 2021. Estamos estudando falando sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade divina, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Já passou aqui para os nossos comentários a lição de número 1, a pessoa do Espírito Santo, depois as obras do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, e desde a eternidade, ele é o Pai da eternidade, porque ele é Deus. Passamos também pelo batismo, já estudamos aqui sobre o batismo no Espírito Santo, com a evidência das línguas estranhas. E a lição de hoje vai falar sobre a atualidade dos dons espirituais. Após o batismo no Espírito Santo, com a evidência das línguas estranhas, é assim que nós cremos pela Bíblia Sagrada, então abre-se a porta para o recebimento dos dons. O crente, o cristão, o crente, o salvo por Jesus, ele então, a partir do batismo, ele tem as portas abertas para buscar também os dons. A Bíblia diz que o Espírito Santo reparte a quem Ele quer, mas isso não nos tira a responsabilidade de buscar, porque o apóstolo Paulo vai dizer para procurar com zelo, os dons espirituais. Então, após o batismo, nós recebemos então a autorização, digamos assim, para buscar esses dons, e o Espírito Santo vai nos capacitar. O título da nossa lição é a atualidade dos dons espirituais. Eles são atuais e atuantes na igreja de hoje. É bom lembrar que tem sempre uma linha de teólogos e de pensadores cristãos que dizem que os dons espirituais foram necessários apenas para a igreja primitiva, aquela igreja lá do livro de Atos dos Apóstolos, que termina com João, aquela igreja que depois que morre João, o último dos apóstolos, ela continua evidente, mas termina a direção daqueles apóstolos. Mas não, nós vemos que a Bíblia Sagrada nos mostra que os dons prosseguem e estão até os dias de hoje e estarão até o arrebatamento da igreja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que, 1 Coríntios 13, ele diz que as línguas, os dons vão cessar, mas isso quando Jesus vier buscar a sua igreja. Porém, o fruto do Espírito, que são as manifestações do amor, da benignidade, enfim, todo o fruto permanecerão. Ou seja, o fruto vai continuar. E aí eu sempre repito o que eu tenho falado em muitas aulas. Quem vai levar para o céu, quem nos leva para o céu é o fruto, não é o dom. O dom são capacitações para fazermos melhor a obra de Deus, mas é o fruto, é a maneira como eu estou vivendo aqui, a proximidade que eu tenho com Deus, a comunhão que eu tenho com Deus, o quanto eu estou agradando a Deus através da salvação que recebi de Jesus, é que vai determinar a minha entrada no céu. O textuário diz assim: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Então o Espírito é o mesmo, há muitos dons, mas é sempre o mesmo, né? É o Espírito Santo de Deus. Verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. A leitura que você, aluno e aluna, vai acompanhar na sua Bíblia ou na sua lição, a leitura bíblica em classe, está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele trata desse assunto, em uma das cartas, ele trata em outros lugares também, capítulo 12, versículo 1 ao 11. E eu quero chamar a atenção aqui para dois versículos, 5, que nós já vimos que a diversidade, ou melhor,
a variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo, versículo 4, e o 5 diz, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E o versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil aonde? No reino de Deus, na obra de Deus. Para ser mais exato, na igreja local, onde você congrega. Deus te deu um dom espiritual para você ajudar o seu pastor, o seu superintendente, a diaconia da tua igreja, enfim, para ajudar aonde você está. Tem que ser útil para a igreja. O dom não pode ser útil para mim, mas eu recebi o dom para servir, e não para ser visto e nem servido. A lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, a necessidade dos dons espirituais hoje. E há muita necessidade, sempre houve, desde que a igreja existe foi necessário, mas os dias em que estamos vivendo aí, de umas décadas para cá, muito mais ainda. Os dons de poder, como por exemplo, o dom de discernimento de espírito, como é necessário, Fabiano? Está aqui o meu amigo Fabiano, superintendente da EBD da nossa igreja, sempre avante, trabalhando, com muita disposição na obra de Deus. Então, Fabiano, quantas igrejas, pessoas estão sendo enganadas porque não tem ali um crente que tem o dom de discernimento de espírito, para saber se aquele espírito que está ali é de Deus ou não, para saber se aquela pessoa que está transmitindo aquela mensagem, ele está falando de Deus ou não. E eu lembrei agora aqui, Fabiano, em Atos capítulo 16 tem a narrativa lá de Paulo e Silas que chegaram na cidade para pregar o evangelho, e todos os dias quando eles saíam para ir pregar o evangelho na praça, nas casas, enfim, saía uma jovem, a Bíblia fala, uma senhora lá, uma moça lá, uma jovem senhora, e saía falando palavras boas para eles, né? Dizendo que eles eram servos de Deus, que pregavam a palavra, que eram verdadeiros servos de Deus. Ora, se não tivermos o discernimento de espírito, ninguém vai achar ruim que alguém está te elogiando, não é verdade? Pois é, mas Paulo, aquilo incomodou Paulo. E o Lucas, que está relatando o fato, diz que um dia Paulo parou, olhou para aquela moça e determinou que o demônio que estava nela saísse. Ele não fez espetáculo, não conversou com o demônio, não entrevistou, nada disso. Só falou, sai dela em nome de Jesus, e ele saiu. Veja, como é que Paulo soube disso? Através do discernimento do Espírito, ele soube diferenciar. E aqui é um alerta também, Fabiano, para nós, porque às vezes o elogio, ele vem disfarçado, ele vem bonito, mas ele está recheado de demônio. Por quê? Porque um elogio pode tirar a gente do foco, que é a salvação, pode fazer a gente pensar que é melhor do que realmente é, não é verdade? Então devemos ter cuidado. E às vezes pessoas da mesma fé, cuidado. Por isso que tem que ter o discernimento de espírito. Esse é um dos dons de poder que está à disposição da igreja. O Espírito Santo que reparte a quem ele quer, mas nós devemos sim pedir, buscar com zelo, que o Senhor vai nos capacitar. E Paulo, tendo esse dom, ele soube que aquela moça, apesar de ela estar falando palavras boas e a verdade, porque eles eram menos servos de Deus, ela estava sendo usada por Satanás e não por Jesus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui ainda nós temos a exortação a conhecer os dons. Paulo diz assim, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorante quer dizer aquilo que eu não conheço. Então Paulo está dizendo, eu não quero que vocês não conheçam os dons, vocês têm que conhecer, vocês têm que saber do que se trata os dons espirituais. Depois nós vamos falar também dos outros, os dons ministeriais, os dons de serviço. Então Paulo diz, não quero que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois diz Paulo, nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto tinha todos os dons, sabia? Operava naquela igreja, essa lista que Paulo passa, de 9 dons de poder tinha ali.
mas os irmãos lá estavam agindo na ignorância porque um achava que era superior ao outro, um achava que era melhor. É o que eu disse, é o elogio, sabe? Já começava a usar em usufruto, né? Usar para si mesmo. E aqui eu me lembrei também, viu, Fabiano? Nós temos que tomar cuidado, aquelas pessoas que Deus, por sua bondade e misericórdia, os capacitou com o dom para ajudar na igreja, ajudar o pastor, ajudar a membresia onde ele está, e aí eles começam a fazer o seu trabalho, digamos assim, né, em casa. Não tem isso, Fabiano? Já começa a divulgar, né? Aí começa, olha, lá na casa tal, tem a irmã, tem fulano que Deus usa. Ora, por que ele não está na igreja ajudando o seu pastor, ajudando a sua igreja? Por quê? Nós não podemos esquecer, Fabiano, que antes do dom, antes de tudo, o que precisa aparecer na vida de um crente é a obediência. E a obediência, às vezes, faz eu me calar por uma coisa que eu até tenho razão, que até seja melhor fazer, mas eu sou obediente, vou ficar quieto e vamos fazer conforme está sendo determinado. Então, cuidado, você que gosta de procurar profetas por aí, cuidado. Cuidado com os ranchos de profeta, cuidado com as profetisas também, tome cuidado. Aquele que tem o verdadeiro dom e que ama a Deus e que entende a sua chamada, ele está na sua igreja ajudando o seu povo. Ele não quer ser popular, ele quer ser um benfeitor. Então Paulo diz para nós não sermos ignorantes, ou seja, conhecer o dom, conhecer para que ele serve. Ele é útil para quê, o dom? Para a igreja, para a obra de Deus, para o reino de Deus. Pensemos no reino de Deus, Fabiano, aqui na terra, na obra de Deus, como uma grande obra, um grande canteiro de obra. Você já deve ter visto. Lá tem o quê? Tem muitas profissões lá dentro, não tem? Tem o arquiteto, tem o pedreiro, tem o engenheiro, tem o pessoal da pintura, a limpeza, a alimentação, o pessoal da segurança, enfim, e aí vai. Cada um ali é útil naquilo que ele está fazendo. Se um entrar no serviço do outro, deixou de ser útil, vai dar confusão. Então, cada um vai naquilo que ele foi chamado lá na obra para fazer. É assim que funciona. No reino de Deus, na igreja, é a mesma coisa. Tem serviço para todo mundo. Para todo crente tem serviço na igreja. Mas ele precisa conhecer, ele não pode ser ignorante, ele tem que saber para que ele foi chamado. E trabalhar dentro do chamado que Deus fez a ele. Com humildade, buscando sabedoria de Deus e lembrando sempre que sem Deus não somos nada e que tudo pertence a Ele. Ainda fala sobre o nome aqui, charisma, né, que são, e pneumatikos, que são os dois termos gregos para falar sobre dons. E também nós temos o que são os dons espirituais, no subtópico 3. A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Por meio de quem? Da igreja. Então, Deus não capacita ninguém para ter ministério particular, dons. O meu ministério é particular, eu vou a partir da minha casa, ou seja, lá onde for. Não, Deus capacita para estarmos juntos, povo reunido, um ajudando o outro. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, é por isso, porque tinha muita confusão, eles não se ajudavam, tinham os grupos já, e grupo não agrada a Deus, facção não agrada a Deus, separação não agrada a Deus. Jesus certa vez disse que casa dividida não subsiste. Não vai um tempo, mas acaba. Agora, onde tem comunhão, onde tem união, onde tem respeito, um respeitando o outro, aí vai longe, aí os milagres acontecem com certeza. Os coríntios valorizavam mais os dons do que o doador. Isso é outro problema também, perigo. Nós temos que entender que tudo vem de Deus, e Ele que tem que ser glorificado e exaltado em todos os momentos. O segundo tópico vai falar a função dos dons espirituais, né? Vai falar sobre as listas dos dons. Paulo fala, a igreja de Coríntios fala, ele traz a lista 9 dons, mas existe muito mais do que isso.
Então, aí vai falar sobre a classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos. E aqui fala também, na sua lição que você tem aí, e se você não tem, adquira, porque é um material muito rico de informação, de estudo, e que não serve só para esse trimestre. Você guarda, você que é professor, que é aluno, e quando precisar falar do assunto novamente, você tem o material na mão. Então aqui vai falar sobre as classificações, e também vai falar para o que for útil, conforme o versículo 7. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica, para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes, para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade e nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois, com a soberba espiritual. Pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Somente a Deus a glória. Se Deus está te usando, glorifique a Ele e lembre-se que você tem que agir como mais servo ainda. Viu? Se você pregou, se você ensinou e Jesus batizou com o Espírito Santo, a honra e a glória é para Jesus. Foi Ele que batizou. Não foi o professor e nem o pregador. Então nós temos que entender isso. Que nós temos que usar o dom conforme Deus nos dá para a edificação. Edificação, Fabiano, é diferente de construção, é mais minucioso ainda. A edificação ela cuida de todos os detalhes, não só vamos usar aqui uma parede, do tijolo, mas é o tijolo, é o reboco, enfim, até a parte final, até estar prontinho. É edificar, é crescer juntos. É para isso que Deus deixou os dons. Os dons espirituais são ferramentas que nós usamos na obra de Deus. E o terceiro tópico vai falar, os dons revelam a unidade na diversidade. Muitos dons, mas unidos. O propósito é um só. O propósito tem que ser a glória de Deus, a expansão do reino, a pregação do evangelho e almas para Jesus. O nosso papel nessa terra, Fabiano, é pregar o evangelho, é tirar pessoas do lamaçal de pecado, das mãos de Satanás e trazer para a divina luz que é Jesus. E essa pregação, ela pode ser feita falando, ela pode ser feita cantando, e ela pode ser feita muito também testemunhando. E como é que é o testemunho de Cristo? É a minha vida que tem que ser um testemunho de Jesus. Há muitas pessoas aonde eu moro, aonde você que está vendo essa aula mora, que a única Bíblia que eles conhecem de verdade é a tua vida, é a minha vida. Como está sendo o nosso testemunho para com os de fora, como disse Paulo? Então nós pregamos o evangelho também com a nossa conduta, com certeza. Aqui fala que são diferentes dons, já falei um pouquinho sobre isso. Também aqui fala sobre a unidade, eles são diferentes, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Então, o mesmo Espírito Santo que opera no dom de cura, ele opera no dom de profecia, ele opera no dom de discernimento, esses são chamados dons de poder. Mas também ele opera no dom ministerial com o pastor, com o evangelista, com o mestre, com o doutor, mas também ele opera nos dons de assistência, que são os dons de serviço na igreja, que precisa ter, que é o dom de ensino, que é o dom de misericórdia, que é o dom de presidir, ou seja, de administrar também é um dom. E aqui também, Fabiano, nós não podemos confundir dons naturais com dons espirituais, porque tem os dons naturais, por exemplo, um compositor, um cantor, uma pessoa que faz instrumento ou toca um instrumento, e ele não é um crente, não aceitou Jesus como seu salvador, mas ele tem esse dom, é um dom natural que Deus deu a ele, e ele desenvolveu esse dom, ele trabalhou esse dom, por isso que ele tem esse dom. Então existem dons naturais,
Existem muitos bons profissionais que têm um dom diferenciado, que é o dom natural, e ele pratica aquilo com amor. Agora, muito mais nós que somos cristãos e que recebemos o dom de Deus, nós temos que praticar com mais amor ainda, porque sabemos que somos usados pelo Espírito Santo de Deus para fazer aquele determinado trabalho. E dentro dos dons de poder, Fabiano, o dom da palavra, da sabedoria, por exemplo, não é que a pessoa vai ser sábia 24 horas por dia, não, mas é quando for útil, quando precisar, o Espírito Santo vai dar aquele dom para ele sair de uma situação que está ali, que não tem resposta no conhecimento humano. Com certeza já aconteceu com você, Fabiano, já aconteceu comigo e com muita gente, que há momentos que nós falamos e depois ficamos pensando, como é que eu falei aquilo? Da onde que veio aquele conhecimento para mim falar? Ora, veio do Espírito Santo, ele te usou com esse dom, mas não significa que você vai continuar com aquele dom. Jesus disse que o Espírito Santo, ele é um dos símbolos dele, é o vento, e Jesus falou, o vento sopra onde quer, mas ninguém segura o vento, ninguém direciona o vento, porém a gente sente o vento batendo no nosso rosto, na nossa pele, e também vê o que o vento faz. A manifestação do vento fica, a gente vê, mas não sabe para onde ele foi, de onde ele veio. Então, tem muitas pessoas, viu, Fabiano, por aí, que determinam hora para o Espírito Santo operar. Olha, depois da tal hora, nós vamos orar com dons espirituais, o Espírito Santo... Ora, isso é o quê? É querer dominar o Espírito? Não passa pelo filtro bíblico, não passa. É o Espírito Santo que tem que nos dominar, e não nós querer dominar o Espírito Santo. Aí fala então da unidade, é preciso ter. Sem unidade, Deus não opera. Muitas vezes acontece que a disposição humana, ela faz aquele trabalho na igreja, vamos dizer assim, andar, vai muito bem, mas não tem ali a operação de Deus, e logo vai desaparecer, porque as nossas forças, elas são poucas. Então, quando tem a unidade de Deus, que a unidade é mais que a união, começamos na união e passamos para a unidade. Na união, nós podemos aqui, Fabiano, nós dois estar unidos, como estamos aqui, e podemos, cada um de nós tem um pensamento, cada um de nós tem algo para fazer. Isso é a união. Agora, na unidade, não, o propósito é um só. Então, a igreja tem que caminhar em unidade. Entenda isso, nós precisamos ter isso na mente. É unidos em espírito. Repetir o que eu disse, às vezes não é aquilo que eu queria naquele momento, mas é aquilo que é preciso, é aquilo que está acontecendo e que tem que ser feito. Então vamos manter a unidade, porque o Espírito Santo, ele está comandando o trabalho. Então os dons espirituais são para a obra de Deus e também para a nossa alegria. Imagine, a felicidade, a alegria de você orar para uma pessoa e a pessoa ser curada, porque Deus se usa com o dom de cura. Mas não esqueça que é Ele que cura, Ele que é o médico. Ainda, Fabiano, antes de encerrar, deixa eu falar mais aqui um pouquinho. Nós não devemos confundir os dons espirituais com os naturais, já falei sobre isso. Os dons espirituais não nos dão atestados de santidade. Não é por quantidade de dom que a pessoa tem, olha, aquela pessoa é muito espiritual e é diferente. Não é isso não. A santidade, primeiro, não se fala que tem, vai aparecer, é igual a humildade. Né? Quem fala que é humilde já deixou de ser humilde. Então, a santidade vai aparecer, é os outros que vão ver. Jesus certa vez disse assim, os discípulos queriam que Jesus divulgasse os seus milagres. Ele falou, não, se eu falar de mim mesmo, que proveito tem? Deixe que os outros falem de mim. Então, a santidade ela vai ser vista em nossa vida. O que é santidade? Separar daquilo que não agrada a Deus. Tem muita coisa que não agrada a Deus. Ainda, os dons espirituais capacitam os crentes para fazer a obra de Deus com graça e eficiência. Os dons pertencem ao Espírito Santo e não devem ser manipulados por ninguém. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, até mesmo na hora da morte, ele enfrenta a morte com amor. Estevão, lá em Atos 7:60, está escrito que ele estava sendo apedrejado por pregar o Evangelho, e mesmo assim, de joelho, ele diz, Pai, perdoa eles porque não sabem o que estão fazendo. Ele perdoou seus algozes. Quem é cheio do Espírito Santo ama, perdoa, mesmo que seja desprezado. Não guarda mágoa, não guarda rancor, mas permanece firme com o Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo também é cheio de boas obras e disposto a trabalhar na obra de Deus. Jesus nos chamou para frutificarmos.
e não para arrumarmos desculpa, e não para colocarmos tudo na frente e a obra de Deus lá embaixo. É claro que tem que haver equilíbrio. Minha família precisa de mim, meu emprego precisa de mim, eu preciso do meu emprego. Todo mundo precisa do emprego, da família, de tudo, do lar, mas também a obra de Deus precisa. E nós temos que pensar nisso. Você que é professor, professora, ajude o teu superintendente, ajude o teu pastor. Se ele te convida para ministrar uma aula, vai ministrar a aula. Deixa Deus te usar, Deus te deu o dom. Se você ficar enterrando esse talento, guardando esse dom, para que vai servir? Ele é útil para fazer a obra de Deus. O Fabiano aqui é superintendente, eu também já fui, e às vezes a gente sofre, né, Fabiano? Precisa de um professor e não encontra. Então, nós temos que ser cheios do Espírito Santo para isso, para trabalhar para Jesus. A nossa recompensa não é na terra. Meus amigos, professores, professoras, alunos, crentes em geral, a festa que Jesus prometeu não é na terra. São as bodas do Cordeiro, e isso vai ser depois do arrebatamento da igreja. Na terra, Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflição, mas Ele está conosco. Então vamos fazer a obra dele com alegria, com desprendimento, com disposição. E mais uma coisa, não se preocupe com os resultados é Deus que vai dar. A nós, Fabiano, cabe plantar, semear, ser obedientes a Deus, ser obedientes ao nosso líder, ao nosso pastor, e fazer a obra do Senhor, porque o resultado, só a eternidade que vai nos mostrar. Não esqueça, somos mordomos, nada é nosso, tudo é do Senhor. Os dons espirituais são ferramentas para serem usadas na edificação da igreja, jamais para o nosso uso e nem para a nossa glória humana, mas toda a glória, toda a honra seja dada a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe.